Olá, povo progressista brasileiro. Bem, estamos aqui mais uma vez. Eu começo pedindo o like de vocês, que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês se inscrevam no canal. Precisamos estar fortalecidos para poder contribuir, mesmo que de forma muito simples, para a democracia plena nesse Brasil, para que um dia a gente possa ter uma nação verdadeiramente solidária com todos os seus cidadãos, direitos iguais para todos os seus cidadãos. Bem, gente, Bolsonaro começa a cair, né? Ele pode se tornar inelegível no próximo mês, no início do próximo mês, ele pode já se tornar inelegível. É claro, a gente quer muito mais do que isso, a gente quer cadeia para o Bolsonaro, porque afinal de contas Bolsonaro é um criminoso. Bolsonaro cometeu muitos crimes, inclusive possivelmente 2 genocídios. Possivelmente o genocídio da Covid e é quase certo o segundo genocídio, que é sobre as questões do Yanomami. Mas uma coisa de cada vez. O que está mais fácil agora é tornar Bolsonaro inelegível, o que facilita muita coisa. Porque ele inelegível, ele não pode, no decorrer dos processos que ele vai sofrer, ele se tornar, ter fórum privilegiado de um momento para o outro, uma possível candidatura a deputado, alguma coisa nesse sentido. Né? Se bem que não seria suficiente para tirá-lo da cadeia, não, mas traria aí uma complicaçãozinha a mais. Enfim, gente, eu estou lendo aqui pela Carta Capital, né, mas essa informação, ela acho que ela vem da Rede Globo, do jornal O Globo. Veja bem, o que a Carta Capital traz. O principal processo que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível para os próximos 8 anos ganhou novos capítulos essa semana. Trata-se da investigação que tramita no STE, que apura que o ex-presidente usou o cargo e a estrutura do Estado para disseminar mentiras sobre o processo eleitoral durante uma reunião com embaixadores. Eram mais de 70 embaixadores, acho que todos se lembram. Isso aconteceu em julho de 22 no Palácio Alvorada, ou seja, usou a própria estrutura do governo para disseminar mentiras, fake news contra o processo eleitoral. Sem contar que já fazia parte de uma campanha. Tudo isso era uma armação dele, porque ele sabia que ele ia perder, né? Aliás, eu acho que ele nem sabia que ele ia perder assim tão próximo da vitória. Mas ele sabia que ele ia perder e, sabendo disso, já preparou o golpe, a justificativa de um golpe que ele tentaria fazer e que tentou no dia 8 de janeiro desse ano. Bem, durante a reunião com embaixadores realizada no Palácio em julho de 22, a reunião foi transmitida pela TV Brasil, emissora pública. Ou seja, aquilo que eu estava falando, utilizando da estrutura pública, da estrutura do governo federal para disseminar seus fake news e também fazer campanha, que fazia parte da campanha política dele. Nessa semana, o parecer do Ministério Público Eleitoral defendeu a suspensão dos direitos políticos do ex-capitão e agora a investigação está pronta para ser julgada no plenário da Corte, isso do STE. Tá? A expectativa é que os votos dos ministros sejam apresentados nos últimos dias. O que pesa contra o presidente? O processo foi movido pelo PDT, do então candidato Ciro Gomes. Na época, né, isso foi, se não me engano, foi no mês seguinte, foi em agosto. Acho que a reunião foi em julho, o processo foi o pedido do PDT foi em agosto. Alega abuso do poder econômico e uso indevido dos meios oficiais de comunicação. A lei brasileira proíbe o uso da máquina pública e estrutura estatal em benefício dos candidatos que buscam reeleição. Continua ainda a Carta Capital dizendo: outro argumento é que as imagens do evento foram divulgadas nas redes sociais pelo ex-presidente visando os ganhos eleitorais, já que ele apresentava ter apoio dos países representantes do evento. Ou seja, o uso total da máquina pública. Se isso tivesse acontecido no governo do PT, com certeza ele não teria sido o nome dele nem estaria na urna. Mas só agora, depois que ele perdeu a eleição, já perdeu mesmo, né? Que agora que eles vão. Mas ele poderia ter vencido as eleições dessa forma. Eu acho que um processo como esse deveria ter acontecido ainda antes das eleições, mas tudo bem. Durante as apurações, o ministro relator Benedito Gonçalves admitiu como prova a minuta golpista apreendida pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, durante
atualmente preso por omissão durante o ato de 8 de janeiro. Ou seja, essa minuta já fazia parte, e tudo isso faz parte de um mesmo processo de golpe. Começaria dizendo ali para o mundo inteiro que estava havendo ilegalidades e tal, e depois faz essa minuta e chegaria no dia 8, né, com aquela baderna que aconteceu, entraria com essa minuta e olha, nós estamos aqui para botar ordem na casa, né, e o governo militar vai fazer eleições, vai cuidar das novas eleições, aquela coisa toda. Quer dizer, era tudo dentro de um mesmo pacote golpista. Essa reunião ela contava com 70 diplomatas, fez parte estrutural da narrativa criada por Bolsonaro de que as urnas eletrônicas seriam vulneráveis à adulteração das eleições e que as eleições de 2014 também foram fraudadas. Tem mais processos. Aí Bolsonaro responde a 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral. 16 ações. E pode chegar mais. As investigações continuam. Que também pode impedir de disputar eleições por 8 anos. Além dessa que já está, que a gente estava falando agora, que é da reunião com os diplomatas. 6 das ações foram propostas pelo PDT, 8 foram propostas pelo PT e sua coligação, e 2 foram propostas pela senadora e ex-candidata à presidência Soraya Tronic, do União Brasil. Em outras ações, analisadas pela Justiça Eleitoral, está o caso da PEC eleitoral. A Corte apurará se houve o uso da máquina pública para fins eleitorais, já que a proposta que aumentava os benefícios sociais foi apresentada e aprovada às vésperas do primeiro turno das eleições, de acordo com a legislação eleitoral visando o ganho político. Teve uma coisa que aconteceu, foi o Caco Barcelos, jornalista da Globo, ele esteve no interior de Mato Grosso, onde flagrou ali compra de votos com os benefícios que foi dado pelo Jair Bolsonaro. Né? Eu tenho essa matéria, agora travou aqui. Então, naquela ocasião, o Caco Barcelos, ele presenciou que estava vendo ali uma aglomeração de pessoas em torno daqueles políticos do interior de Mato Grosso, todos eles bolsonaristas, boa parte fascista, né? E que ali estava cadastrando o nome das pessoas para benefícios de Bolsa, do Bolsa Família e outros benefícios mais, né? E que era necessário que o Bolsonaro ganhasse as eleições para que eles continuassem recebendo esses benefícios. Isso é um caso muito sério e foi muito pouco comentado na época. Isso é muito sério. Por isso que as pesquisas não bateram. Porque de última hora, muita gente que não votaria em Bolsonaro, resolveu votar em Bolsonaro para não perder o benefício que tinha acabado de ganhar. Por isso as pesquisas deram para trás. Sem contar em outros truques, vamos dizer assim, contra, né, para dificultar a chegada dos eleitores de Lula às urnas, por exemplo, onde está envolvido diretamente o Torres, o Anderson Torres, né, a Polícia Rodoviária Federal da época e a Polícia Federal também. Com muito menos gravidade da influência da Polícia Federal, né, mas também teve assim, a sua participação. Então são muitos crimes eleitorais cometidos por Jair Bolsonaro, e que, com certeza, inelegível ele será. Mas a gente torce por muito mais, pelos outros crimes que não são eleitorais, né, que foram crimes, inclusive os crimes das joias, né, de peculato. Mas isso é para um outro vídeo. Eu quero encerrar meu vídeo, para que ele não fique muito grande, mas antes disso, só um comentário rápido, né? O TRF4 mandou prender, através do procurador Marcelo Malucelli, mandou prender de novo o Taca Duran, depois agora parece que foi cancelada a prisão do Taca Duran, tal, um escândalo absurdo, né? Já que o Marcelo Malucelli é pai do namorado da filha do Sérgio Moro, né? Que é uma coisa muito complexa, muito estranha, né? Que mostra tranquilamente, cara, mostra para todos a desonestidade que corre dentro do TRF4, a malandragem, o golpe que corre dentro do TRF4. Mas, ontem começou a circular um vídeo que viralizou na internet do Sérgio Moro, né, insinuando que o Gilmar Mendes vende sentença
vem de sentença. Isso não pode ficar desse jeito. Ele tem que provar o que ele falou. E o ministro Gilmar Mendes tem que reagir à altura. Tem que reagir à altura. Isso parece fazer parte desse mesmo golpe que o Bolsonaro estava tentando aplicar quando chama os 70 embaixadores para aquela reunião, tal. Ou seja, preparando o terreno para mostrar que o STF é criminoso. Assim como o Bolsonaro preparava um terreno para mostrar que o STE, o Superior Tribunal Eleitoral, era criminoso. E para tentar fazer a defesa em cima disso. Não passará. Não passará. Sérgio Moro já mostrou para o Brasil inteiro, menos para o Paraná, que o elegeu, que ele é criminoso. E ele vai ter que também pagar pelos crimes que cometeu, assim como o Bolsonaro, assim como outros tantos seguidores de Bolsonaro que cometeram crimes nesse país durante esses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, mas antes ainda, né, eles vinham cometendo crimes contra a democracia no Brasil. Eu fico por aqui, gente. Peço para vocês que vocês curtam, né, o meu vídeo, que vocês comentem o meu vídeo, que vocês compartilhem o meu vídeo e que se inscrevam no canal. Como eu disse por sempre, para que eu possa continuar crescendo e dando minha humilde contribuição para a democracia no Brasil, sob o ponto de vista de esquerda, para que a gente continue sonhando com um dia uma nação verdadeiramente solidária, com direitos iguais, com oportunidades iguais para todos os cidadãos. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.